Olá, eu sou o Rafa Olá, eu sou a Filipa. e isto é o Cabos para a Vida, um podcast do TEDx Lisboa que fala um pouco sobre a vida académica e os desafios que ela acaba por nos trazer. Pá, 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 cábulas para a vida, pá, 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 cábulas para a vida. Viver sozinho é dos primeiros desafios que muitos estudantes universitários passam e pode ser experiências positivas como negativas. Assim, vamos abordar diversas perspectivas sobre este tema, perceber também o impacto que viver sozinho acaba por ter para cada um de nós e perceber de que forma é que essas experiências nos contribuem para o que nós somos agora. Decidimos falar com três pessoas que têm perspectivas muito diferentes, nomeadamente a Sónia Azevedo, que é aluna da Faculdade de Ciências, o André Ferreira, que está a estudar no técnico, e a Inês de Almeida, que é antiga aluna da Faculdade de Belas Artes. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre um dos sentimentos que acaba por ser mais presente quando estamos a viver sozinhos, é a questão da solidão. Partimos de vivemos com a nossa família para começarmos a construir a nossa vida sozinhos. Sim, é verdade, e acho que eu consigo representar um bocadinho o grupo de pessoas que sai de casa e tem que começar a vida nova, numa cidade nova, numa faculdade nova, com pessoas novas, e sinceramente as minhas primeiras semanas foram incríveis. Eu sentia-me um bocado na lua, era tudo perfeito. Eu lembro-me de, por exemplo, estar na biblioteca a estudar com o meu grupo de amigos e lembro-me de sentir uma felicidade tão grande de mandar mesmo uma mensagem aos meus pais a dizer não se preocupem, está mesmo tudo bem comigo e eu estou mesmo feliz aqui. E a partir daí as coisas começaram um bocado a descambar, pronto, porque começa-se a sentir realmente aquilo que nos faz falta, que é a companhia. É aquela coisa de nós chegarmos a casa e termos alguém à nossa espera, termos alguém para jantar, por exemplo. Isso foi algo que teve muito impacto em mim, porque eu estava habituada a ter sempre companhia e, por exemplo, à medida que o tempo foi passando, as refeições eu acabava por a maioria das vezes as fazer sozinha, então muitas das vezes também nem sequer me apetecia comer, eu saltava muitas refeições e lembro-me especialmente no meu primeiro ano de estar, por exemplo, a comer, estar a jantar e os meus avós ligarem-me e perguntarem: então, está tudo bem? E aquela pergunta acabava por me afetar imenso, porque não estava tudo bem. Eu estava triste e estava sozinha e acabava por depois nem sequer me apetecer comer. E temos, por exemplo, o caso da Inês de Almeida, que também nos vai dar um bocadinho a perspectiva dela, que vai um bocado de acordo com a minha. E eu acho que aquelas 2 primeiras semanas não são aquelas primeiras semanas que às vezes se diz: vão ser semanas tristes, vais começar logo a sentir falta das pessoas. Eu acho que é totalmente ao contrário, são as tuas semanas mais felizes, em que estás super entretida a preparar-te tudo, a tentar encontrar o caminho certo para teres ali o espaço ideal para passares as tuas próximas temporadas. Por exemplo, eu tive a cena de arranjar almofadas para a minha cama, criar ali aquele cozy com um edredom fofo, ou seja, criar um pouco um ambiente em que tu sempre que entras naquele espaço vais te sentir em casa. Temos a Inês que acaba por fazer esses pequenos gestos para colmatar às vezes essa falta de companhia da família e muitas vezes é através desses pequenos gestos e esforços que nós fazemos que acabamos por melhorar as saudades que vamos por ter da família. Sim, e eu acho que o facto de nós vivermos com muita gente não é de todo sinónimo que estamos rodeados de pessoas e de companhia, porque, por exemplo, no meu primeiro ano eu vivia com muita gente e tínhamos espaços destinados para conviver, mas toda a gente vivia um bocado a sua vida e era a chamada vida de hotel, por isso eu sentia-me sozinha independentemente de ter muito mais gente ao meu lado. Por exemplo, temos o caso da Sónia, que acaba por ser um bocado diferente do meu, porque ela vive sozinha, por isso vamos ouvir o que é que ela tem para nos dizer. Claro, também gosto dos meus momentos sozinha, mas às vezes fico um bocado, pá, quem me dera ter a minha melhor amiga aqui agora, ou então gostaria mesmo de falar com a minha mãe agora, tipo, ela dar-me mimos e tal. Temos o caso da Sónia, que acaba por ter muito saudades dos mimos da mãe, desse carinho, e às vezes eu pergunto como é que esse lado emocional acaba por nos afetar na faculdade e nos nossos estudos e da maneira como nós estamos empenhados nas aulas e no nosso curso. E às vezes penso que tipo de consequências é que isto acaba por ter para nós.
Pensando assim rapidamente, eu acho que o que poderá estar relacionado com, por exemplo, possível mau desempenho, no meu caso, é a falta de apoio físico, por exemplo, aquela luta que eu passo de ok, esta aula não é assim tão importante, se calhar não é preciso ir, e depois vamos a ver e a aula até era importante. E isso era uma coisa que, por exemplo, não acontecia no secundário porque nós não éramos independentes e estávamos debaixo do teto dos nossos pais, por isso tínhamos que, no fundo, obedecer às regras deles. E agora as coisas são um bocadinho diferentes. Lá está, quando temos essa liberdade, acabam por ter também o seu lado positivo, porque acabamos por poder explorar outras áreas e poder explorar interesses pessoais, mas às vezes falta aqueles conselhos dos pais, do género, daquelas dicas que nos metiam um bocado na linha. E acho que às vezes o meter na linha é uma coisa que nos falta muito quando nós entramos na faculdade, porque é tudo muito novo, há tanta coisa para experimentar, e às vezes falta mesmo aquele conselho da mãe, do pai, que nos podem realmente tornar um bocado mais claro o caminho que nós devemos tomar. Eu acho que conselhos, eles poderão existir sempre, nem que não seja por telefone. No entanto, quando eles são pessoalmente, acaba por ser diferente e quando estamos mais desmotivados, eles dão-nos um abanão e também rapidamente nós nos levantamos. Mas quando estamos sozinhos, nós temos que nos desenrascar e temos que dar a volta. E eu sinto que o facto de, por exemplo, eu ser uma pessoa que tem muita necessidade de estar com pessoas, o facto de estar sozinha acaba por ser um contra porque eu navego muito nos meus sentimentos. E sei que, por exemplo, a Inês tem uma experiência um bocado parecida comigo. Eu sinto uma grande necessidade de ter alguém em companhia, alguém com quem partilhar alguma coisa. Eu nunca tive a coisa, por exemplo, que algumas pessoas têm e que eu tiro o chapéu. Eu adorava ser assim, de sair à rua e irem passear sozinhos, irem visitar sítios sozinhos, viajarem sozinhos. Eu não me vejo a fazer isso. E acho que tem a ver com a minha personalidade, mas acima de tudo com o facto de que às vezes o estar sozinho, para mim, de forma inconsciente, é associado a um momento de solidão. E acho que isso às vezes assusta porque solidão é uma palavra super forte. Lá está, como ouvimos a Inês, e existe normalmente uma necessidade sempre forte de ter companhia. E eu acho que é uma boa maneira de combater a solidão, é mesmo ter esse apoio, ter esses amigos, ter essa família que nós podemos falar e nós podemos desabafar. Mesmo quando estamos a estudar, às vezes ajuda só para consolidar algumas ideias, só para estar um bocado aquela conversa do como é que correu hoje, o que é que vais fazer amanhã. E só esses pequenos toques às vezes ajudam-nos bastante. Mas hoje em dia eu sinto que também não é assim tão difícil nós termos essa companhia e termos essa presença. E tal como o André acabou por nos dizer, às vezes é fácil ter essa companhia quando nós queremos. Eu sempre fui muito chegado à minha família e às vezes naturalmente sinto um bocado aquela saudade da família. Ahm, mas, mas quer dizer, hoje em dia também essas distâncias são sempre encurtadas, é muito fácil falarmos uns com os outros, seja chamada, videochamada, e aquele tal sentimento de também ter um pouco a minha independência e ter a minha própria vida, acho que acaba por compensar um pouco essa falta da família. Estávamos a falar um bocado de como é que nós gerimos as nossas saudades que nós temos às vezes. Ora, como é que nós acabamos por gerir o tempo no nosso dia a dia quando estamos a viver sozinho? Também é outra grande questão. Essencialmente, que horários e muitas vezes as horas acabamos por ser mais produtivos. Isso também acaba por ser uma descoberta que fazemos sozinhos. Sim, por exemplo, no meu caso, eu acho que sou mais produtiva de manhã. Então é extremamente complicado, por exemplo, quando o meu horário não me permite trabalhar ou estudar de manhã e, por exemplo, tenho que o fazer à noite. Para mim é complicado porque não sou, por exemplo, aquela estudante que faz diretas ou que fica a estudar até tarde, porque simplesmente não consigo. Pois nesse caso eu acho que sou um bocado o polo oposto, porque eu sou mesmo muito mais produtivo à noite. Por exemplo, quando eu tinha aulas de manhã, ajudava mesmo porque, imagina, ia às aulas, estava concentrado nas aulas de manhã e à noite realmente dedicava muito mais para fazer trabalhos e para estudar, porque eu de manhã, imagina, se tivesse uma manhã livre, provavelmente não ia ser muito produtivo. E de certa forma, pronto, o ser mais produtivo à noite acabou por me moldar um bocadinho mais nesse sentido. Eu acabei por fazer muitas diretas, porque pá, às vezes é preciso e às vezes é necessário e portanto eu não julgo ninguém e nunca hei de julgar ninguém por fazer diretas e de certa forma isso acabou por também ajudar a Sónia, que viver sozinha acabou por dar uma nova perspectiva sobre as coisas. Vamos ver o que ela tem a dizer. Acho que, como estou sozinha, eu não posso depender de ninguém. Eu tenho esta sensação de, eu estou aqui sozinha, tenho de ser independente, tenho de fazer as coisas e é agora ou vai ficar por fazer. Portanto, eu até me empenho mais na escola e faço as coisas a tempo.
Tal como a Sónia, o facto de nós estarmos um bocado por nossa conta faz com que, honestamente, os dias sejam demasiado pequenos para aquilo que nós temos que fazer. Eu acho que se o dia tivesse 48 horas, as coisas se tornavam mais fáceis. E, por exemplo, para mim, eu preciso mesmo muito de dormir. Eu acho que se eu não dormir 8 horas, as coisas não funcionam muito bem. Eu tenho amigas minhas que a brincar dizem que eu sou como os bebés, porque se não dormir às 8 horas fico rabugenta ou começo logo a dar sinal que preciso de dormir. Não sei se eu sou necessariamente rabugento, mas confesso que os meus hábitos de dormir não são os melhores. E acabo, lá está, por deixar o dormir muito como uma responsabilidade em segundo plano. Às vezes tenho que fazer X coisas e essas coisas têm que ficar prontas e eu não posso adormecer até aí, pronto. E muitas vezes isso leva a noites onde eu durmo, pá, aí 2, 3 horas, não muito mais. E às vezes isso acaba por me prejudicar também noutra questão, que é em relação, por exemplo, às atividades extracurriculares. Para além do curso, para além das cenas que nós temos obrigatoriamente de fazer. Às vezes temos interesse e temos coisas que queremos explorar. Muitas vezes não dormimos bem, não aproveitamos bem o tempo do dia e se calhar podemos pôr isso um bocado em risco. Eu estou às vezes a pensar do típico exemplo às vezes, do ginásio ou até fazer compras para casa. Mas lá está, todas essas coisas que nós temos para fazer para além da faculdade, acabamos por perder-nos um bocado nisso. Eu, desde que entrei na faculdade, nunca abdiquei de nada do que tinha que fazer de atividades extracurriculares. Fosse desporto, fosse outro tipo de atividades, porque eu sou mesmo feliz a fazer isso. Eu sinto que com isso eu consigo conhecer um pouco mais de mim e saber quais são as minhas barreiras, quais são as coisas que eu consigo fazer. E eu acho que isso é desafiante, eu acho que isso é a parte mais bonita. Nós irmos muito para além da nossa zona de conforto. Acaba por, lá está, temos os nossos interesses, temos os nossos gostos, não devemos abdicar deles logo porque temos mais responsabilidades na nossa vida e acho que o importante é mesmo acabar por ter um equilíbrio entre tanto parte do trabalho, a parte do estudo, com a parte também da diversão e também de nós crescermos um pouco nos nossos interesses. E concordo muito com o que o André disse sobre isto, porque ele acabou por ter essa perspectiva um bocadinho mais equilibrada do ritmo que nós devemos ter para as nossas atividades, para além do curso e como nós comatamos isso tudo. Acaba por ser positivo isso também, para um bocado desviar a tua mente do mundo académico e do mundo da universidade, porque senão também acabamos por ser demasiado absorvidos por isso e acho que seja muito bom. Agora, como nós estamos sozinhos, gerimos o tempo mais à nossa maneira, mas também acabamos por gerir outras coisas, como os nossos recursos, por exemplo, seja comida, a nossa roupa, o dinheiro que nós temos. Acabamos por ter essas coisas próprias que nós vamos ter que gerir muito bem, já que pronto, não vamos ter cá os pais para nos safar de certa forma. É assim, por exemplo, neste momento a maioria das coisas que eu tive que comprar ou que tenho em minha casa não foi com o meu dinheiro, foi obviamente com o dinheiro dos meus pais. Mas apesar disso, eu sinto e consigo olhar para aquelas coisas como sendo algo que um dia me vão acompanhar e vêm comigo para a minha casa. Por isso, eu tenho um carinho especial por elas e tento sempre estimá-las da melhor forma por causa disso. E, por exemplo, a Inês acaba por ter uma visão um bocado diferente da minha. Quando vamos morar sozinhos, vamos parar a uma casa ou a um quarto que não era a nossa zona de conforto e provavelmente quando lá chegamos também não é uma zona de conforto, ou seja, está tudo virado do avesso ou as coisas não se ligam nada com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de estar e acho que todos os dias se muda alguma coisa também pelas mudanças que temos no nosso dia-a-dia e na nossa personalidade, mas se calhar diferente de outras pessoas, mas para mim é um pouco imediato, é instintivo, aquilo vou logo começar a mudar se eu preciso ter disposição de móveis, eu até entro nessa loucura, nessa paranoia, mas a verdade é que estou num sítio diferente, o que é que eu vou arranjar daqui que vai parecer-se com casa ou com o meu sítio de conforto? A Inês vive sozinha e tem que gerir todas essas coisas que conquistou ela própria. Por exemplo, no meu caso, eu quando estava a estudar e agora mesmo ainda vivo em casa da minha mãe e tinha esse apoio, mas eu sentia que, como também era um bocadinho mais velho, que devia ter um bocadinho mais responsabilidade, muitas vezes em relação à comida. Porque, por exemplo, lá em casa, cada pessoa é responsável por, de certa forma, cozinhar o seu próprio jantar. E eu também aprendi um bocado a gerir os recursos dessa forma e gerir a comida que eu comprava e que arranjava lá para casa dessa maneira, um bocadinho mais controlada. E acho que é uma responsabilidade que começa a crescer quando nós vivemos sozinhos.
Sim, quando vives com mais pessoas e estabeleces uma dinâmica de compra de bens comuns, por exemplo, detergente ou papel higiênico, é sempre complicado porque chega a altura em que as coisas estão a acabar, anda sempre toda a gente, entre aspas, a discutir, a ver qual é a vez de quem de comprar e, por exemplo, acontece muitas vezes o papel higiênico estar, por exemplo, a acabar, ninguém assumir que tem que comprar e chegarmos, por exemplo, às fases finais do papel higiênico e estamos já a utilizar lenços de papel. Por isso, nesse caso, é complicado, porque tendo em conta que já não vivo em casa, o papel higiênico já não cai do céu como caía em casa. Exato, e começas a perceber, lá está, que tens que ser tu a tomar essa iniciativa e às vezes começamos também a sentir-nos um bocado mais adultos, de certa forma, porque olhamos para aquilo e pensamos, uau, isto fui eu que fiz isto para isto estar aqui. E nessa forma comecei muito mais a perceber o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava, o que é que realmente eu precisava e o que é que eu não precisava. E acaba por nos ajudar, pronto, a nos organizarmos e percebermos o que é realmente prioritário para nós termos. Sim, por exemplo, eu quando vim para a faculdade, eu sinto que abdiquei de muita coisa. Ou seja, por exemplo, enquanto estava no secundário, tinha, por exemplo, aquele X dinheiro por mês, eu conseguia sempre, nem que fosse uma vez por mês, mimar-me ou comprar-me alguma coisa assim mais fora do normal. E desde que vim para a faculdade, mesmo que se calhar às vezes tenha essa margem, eu sinto que me tornei uma pessoa muito mais consciente nas compras que faço, até porque viver em Lisboa, eu sinto que nós saímos à rua e estamos a respirar e já estamos a gastar dinheiro. Por isso, eu sinto que eu não sei como, mas eu acho que todo o meu dinheiro vai para comida. Por isso, não sei, acho que neste momento acabo por valorizar muito mais, sei lá, experiência, comida, do que propriamente bens fúteis, por exemplo, roupa. E acho que neste caso a opinião da Sónia vai muito de acordo com aquilo que eu estou a dizer. Quando saía com os meus amigos, normalmente era para centros comerciais e tal. Íamos para o cinema, às vezes fazíamos compras aqui. Acho que ainda só fui às compras uma vez e foi tipo para comprar 2 peças de roupa. Eu acho que até teria dinheiro para comprar, por exemplo, um par de sapatos, assim, mais decentes, mas eu não me sinto confortável a gastar esse dinheiro. Quando vamos para a faculdade, acabamos por abdicar um bocado desses bens que não precisamos assim tanto. E eu pergunto a ti, Filipa, que estás a viver sozinho, o que é que tu abdicaste mais quando vieste para a faculdade? Talvez aquela pecinha de roupa que se calhar, sei lá, quando ia ver as lojas, por exemplo, se calhar não tinha problema nenhum em comprar uma coisita ou outra. Mas agora acho que também passa um bocado por o facto de eu ter crescido e vejo as coisas agora de forma diferente. Parece que já nem tenho vontade de comprar as coisas. Eu também, por acaso, com a roupa sou um bocado assim, já não sinto tanto essa necessidade. Acho que acabamos por perceber que essas coisas não nos fazem falta, somos um bocadinho mais adultos, temos a noção das nossas responsabilidades e acho que quando acende essa luzinha parece que nos sentimos mais adultos e que realmente crescemos com aquilo. E de certa forma, o André vê um bocado na nossa perspectiva, no sentido em que acho que realmente não precisamos assim tanto para estarmos bem. Não sou uma pessoa que precise de muitas coisas materiais e eu também acabei por vir sempre alugando quartos que estavam mobilados e tudo mais, portanto eu basicamente só preciso das minhas coisas de universidade, do meu telemóvel, computador e pouco mais. Não tenho assim muita necessidade nesse sentido. A higiene do espaço é muito importante, seja para quem vive sozinho, seja para quem vive ainda com os pais. E, por exemplo, para quem vive com estudantes universitários ou com outras pessoas desconhecidas, é muito difícil nós termos que lidar com filhos de muitas famílias, porque todos nós fomos criados de forma diferente, todos nós temos princípios diferentes e confesso que às vezes é muito complicado nós temos que digerir certas coisas que não estávamos habituados. É uma fase de transição. Acabam por surgir novas responsabilidades. Nós temos que pensar em muitas coisas que nós não pensávamos antes. Tipo, o que é melhor? Tipo, eu estar a lavar a louça à mão ou meter na máquina? Cenas dessas, às vezes. E nós começamos a ter esses hábitos em mente porque não vão lá estar os pais para lidar sempre com essas tarefas todas. Então temos que ser nós a pegar nisso. Por exemplo, como fez a Inês, que de antes não era muito ligada às limpezas, mas depois, de certa forma, com a experiência que ela teve antes com a mãe, acabou por mudar um bocadinho isso. Existe um subconsciente na cabeça da maioria das pessoas de a minha mãe ou o meu pai vão fazer. E descobri que quando vamos morar sozinhos, isso deixa de acontecer automaticamente. E então descobri um lado meu que desconhecia, que é adoro ter as coisas altamente organizadas, altamente limpas. Se preciso, todas as semanas tento dar a aspiradela e passagem de desfregona no chão, limpeza do pó, a casa de banho, por exemplo.
Eu atualmente, no sítio onde estou, tenho o privilégio, digamos assim, de ter uma casa de banho no meu quarto, mas as outras pessoas de casa de vez em quando vão lá quando eu não estou e utilizam a minha casa de banho. E então entro no modo freaky das limpezas, descobri que a lexívia é uma coisa que vai ter de estar mais presente na casa de banho do que eu estava à espera, por exemplo. Por acaso é engraçado porque a Inês deu-nos aqui alguns hábitos estranhos que ela desenvolveu e eu considero que também tenho uma rotina estranha, que é depois daquela semana de frequências horríveis, faço uma limpeza a fundo, seja a nível de secretária, seja a nível de ambiente em geral, que sinto que é uma forma de limpar o ar das frequências. Eu compreendo e quem me dera eu também ser assim um bocado, porque eu confesso que sou a pessoa às vezes mais organizada de sempre. E parece que eu trato o meu quarto muito abaixo do que ele devia ser tratado e devia ter um bocadinho mais cuidado com as coisas. Porque muitas vezes eu acabo até por perder coisas no meu próprio quarto. Às vezes coisas importantes que eu vou precisar, porque não tenho aqueles hábitos de me organizar um bocadinho nesse sentido. Às vezes perco muito tempo e tempo a mais com isso. Acaba por me prejudicar. E pronto, isto é o meu quarto, mas no teu caso, tu vives com colegas de casa, acaba por ser um bocadinho difícil. É como é que é a divisão de tarefas? É assim, no meu primeiro ano, pronto, como eu já disse, nós éramos muitos, mas tínhamos uma vez limpeza semanal. Só que essa limpeza era um bocado insignificante no meio, desculpem a expressão, da porcalhice de tanta gente. No entanto, nós tentávamos desenvolver algum tipo de tarefas, por exemplo, tirar o lixo, mas havia sempre alguém que se baldava e aquilo acabava por ser um bocado um ciclo. Ok, ele não tirou, eu também não tiro. Ele não faz, eu também não faço. Este ano nós temos mais vezes limpeza de casa, eu mudei de casa, mas, por exemplo, quando nos falha a empregado, eu sinto que as pessoas também facilitam um bocadinho, coisas que não custa nada, tirar o lixo, por exemplo, para a casa não ficar a cheirar mal, e isso não acontece. Por isso, nesse caso, sim, é complicado. Ok, eu acho que o importante aí é arranjar um equilíbrio, é o que eu sinto. Quando eu estive um bocado de fora, às vezes se calhar é melhor dividir as coisas pelo que cada um sente-se mais confortável a fazer e de certa forma, porque não haver essa divisão? Eu acho complicado isso, pelo menos pela experiência que eu tenho tido até agora, porque os estudantes vivem um bocado independentes, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer eu faço e eu não espero que ninguém o faça. E não sei até que ponto é que isso iria resultar muito bem, porque às vezes, por exemplo, nem a própria louça às vezes eles lavam, não sei se eles iriam lavar a dos outros mesmo que fosse acordado. Pronto, acho que não ia resultar. E para completar um bocado isto, vamos tornar aqui isto animado e vamos também falar aqui um bocado de experiências com colegas de casa. Em Barcelona cheguei a ter muitas vezes em que estava a fazer diretas, por exemplo, a trabalhar, e não apetecia estar no meu quarto, e então ia para a cozinha. E estar na cozinha com os fones, altamente focada, e se fosse preciso já eram 6h30 da manhã ou 7 da manhã, e de repente estava lá muito bem e ouvi alguém dar um berro na cozinha. E era um colega de casa que estava habituado a acordar a essas horas da manhã com a casa vazia, ainda toda a gente a dormir, e passeava de boxers pela casa. E então mandaram um berro enorme porque de repente olha e vê que está ali uma colega, e ainda por do sexo feminino, e ficava de género, oh meu Deus, que vergonha! E depois era aquela típica cena de desenho animado que mete as mãos à frente do boxers. Então, às vezes as pessoas esquecem-se que estão a dividir a casa por alguns momentos. Quando vivemos com colegas de casa, acabamos sempre por ter, pronto, alguma coisa para contar. E tal como a Inês, eu acho que consigo agora pensar em duas situações assim um bocado caricatas. Por exemplo, no meu primeiro ano, eu vivia com o pessoal de Erasmus e havia lá uma francesa, ela era meia louca. Ela tinha um quarto tão grande, pronto, para a generalidade cá em Lisboa. E houve um dia em que ela chegou, veio ter comigo e disse: Olha, hoje vou dar uma festa com 14 pessoas no meu quarto e vou levar a mesa e as cadeiras da cozinha. Pronto, e ela disse aquilo com uma naturalidade e realmente a festa aconteceu e ela partiu o quarto todo. Pronto. E a segunda foi uma coisa que eu por acaso me lembro de uma amiga me contar, que ela vivia com, pronto, um homem de 40 anos e ele trazia o namorado e tinha uma rotina que era, ele encomendava uma pizza, ouvia uma certa música e faziam o que tinham a fazer. Passado um bocado, o namorado ia embora e vinha o amante e fazia exatamente a mesma rotina. Encomendava a mesma pizza, ouvia a mesma música e fazia tudo o que tinha a fazer. Ok. Pronto. Por isso, sim, é complicado gerirmos estas coisas todas e estas pessoas todas. Pá, o que eu sei é muito fora experiências de outras pessoas que estavam a viver sozinhas.
epá, e só vi histórias de, tipo, temos de ter cuidado, senão daqui a uns tempos nós somos expulsos pela senhoria. Nós estamos sempre a fazer demasiado barulho, já foi os vizinhos lá chatear. Acho que quando, por exemplo, tens amigos e queres lá a casa e fazer festas, às vezes é inevitável isso acontecer, porque quando estás sozinho, de uma maneira ou de outra, acabas sempre por ultrapassar algum limite. E é uma questão de também ter essa responsabilidade de, ok, estamos a viver com outras pessoas, há um prédio, existem vizinhos, vamos ter um bocado mais calma. Mas acho que termos uma vida social saudável é sempre algo bom e é sempre algo que faz muita falta na nossa vida como estudante e nós não podemos focar-nos só no estudo. No meu caso, eu acho que quando tens outras prioridades na tua vida e és extremamente ambicioso, às vezes torna-se complicado gerir um bocado a vida social e acaba um bocado por vir em segundo plano. Eu sei que é mau, mas pronto, quando tens os teus sonhos e as tuas metas traçadas, é basicamente o que costuma acontecer. Exato, quando depende tudo muito mais de ti, é complicado ter planos. Às vezes tens que ir às compras, tens que te certificar que no dia a seguir tens tudo o que precisas. E muitas vezes essas coisas ultrapassam esses planos de diversão e todo o gozo que às vezes nós podemos passar acaba por ficar para segundo plano porque pá, eu adorava ir sair à noite hoje, mas eu preciso lavar louça ou eu preciso lavar a casa, senão isto fica uma desgraça. E tipo, às vezes temos que fazer estes sacrifícios e acho que isso é muito importante. É uma fase importante da nossa vida. Pá, 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 cábulas para a vida. E agora que o nosso episódio começa a acabar, é a altura também para nós darmos um pouco as nossas dicas, o que é que realmente retiramos daqui, o que é que para vocês, se calhar, o que é mais útil para quem está a passar pela experiência de viver sozinho. Por isso, quer a Sónia, quer o André, quer a Inês, têm também algo a dizer em relação a isto, algo também a partilhar com vocês. O que tentei fazer ao máximo é fazer de tudo, é experimentar tudo e gerir o tempo. Just go with the flow, faz amigos, a ser o mais aberto possível. Sai um bocadinho da tua zona de conforto. Estás aqui num sítio novo, é para tu fazeres coisas novas, teres experiências novas. É tudo. Eu acho que um aspecto importante, principalmente quando se vem para a universidade ou quando se muda de casa e assim, é se calhar tentar manter contacto com as pessoas com quem já confiamos e já conhecemos, porque acabam sempre por nos servir de suporte para essa nova adaptação. E lá está, também ir sempre com mente aberta, porque acabas sempre por conhecer novas pessoas e de uma maneira ou outra adaptas-te à realidade. É muito improvável que as coisas sejam difíceis ao ponto de não te adaptares, por isso é simplesmente ir com mente positiva e aberta e as coisas resolvem-se. Tentar estabelecer hábitos, ou seja, nós temos rotinas que por morarmos com alguém da nossa família já não estão no nosso subconsciente e na realidade como essas pessoas deixam de estar no plano, digamos assim, essas rotinas acabam por ser logo desligadas e então criar a rotina é muito bom nesse sentido, a pessoa consegue finalmente organizar-se. Outra coisa que para mim pelo menos fez muito sentido e que ainda hoje faz é fazer as contas ao final do mês, sempre. E verificar o que é que são as contas que eu vou estar a gastar todos os meses. Ponto. Ou seja, estas são as fundamentais. E vejo, estou bem, estou confortável, estão excelente. Significa que tens espaço para ir jantar fora, ir sair com os amigos e fazer tudo à vontade, sem nunca esquecer aquilo que passam a ser os teus deveres, não é? Que é o pagar a conta da luz, a conta da água, etc. A maior dica que eu posso dar às pessoas é, se vivem com outras pessoas, tentem meter-se sempre no lugar dos outros em tudo o que vocês fazem. Mas acima de tudo, sejam tolerantes, porque nós nunca vamos conseguir que o mundo à nossa volta e o mundo na nossa casa seja perfeito. Por isso também não vale a pena estarmos sempre a queixar com tudo, porque as coisas nunca vão ser totalmente à nossa maneira. Do meu ponto de vista, eu acho que realmente para quem vai viver sozinho pela primeira vez, deem um desconto a vocês próprios. Acho que lá está, é uma grande responsabilidade estar a lidar com tudo, porque não tem necessariamente a ajuda de uma pessoa que está lá sempre para vocês, embora tenham amigos e tenham colegas e tenham sempre pessoas que estão dispostas a ajudar. É mesmo darem um desconto a vocês próprios, não vai tudo correr bem ao início.
E acho que essa primeira altura onde vocês vivem sozinhos é uma altura em que vocês podem cometer os erros aí. Lá está, tudo o que vocês têm a aprender, testem aí, porque depois quando forem adultos o peso é diferente, já não podem errar assim tanto e já não podem experimentar assim tanto com isso. E acho que essencialmente é aproveitar esse tempo que estão a passar por isso tudo sozinhos e também procurarem um pouco o que é que gostam mais de fazer e o que é que se sentem mais confortáveis a terem na vossa vida e como é que vocês gerem a vossa vida para que estejam mais tranquilos e mais felizes possível. Este foi o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado e fiquem à espera do que vem aí. Vemos a nossa próxima conversa e não te esqueças, estas foram as tuas cábulas. Este episódio foi produzido por nós, Rafael Outeiro, Filipa Campos, editado por Leonor Correia, design Joana Falardo e arranjo musical de Fiste, tuna feminina do Instituto Superior Técnico. O equipamento de gravação foi patrocinado pela Passion Initiative, iniciativa da Identity, uma empresa de consultoria informática sediada no Tagus Park, em Oeiras. Agradecimentos especiais à Sónia Azevedo, Inês de Almeida e André Ferreira.